E aí, na sequência, me coube gravar também hoje, mais uma vez, os comentários para as questões que vocês fizeram ao longo da semana no Instagram. Começando com essa, esse item é bem importante, porque pronome relativo, a função sintática do pronome relativo, ela tem um esquema que precisa ser bastante bem entendido, que é para a gente não confundir a função com o termo antecedente. Então, olha só, arranjou com o primeiro conhecido que encontrou o dinheiro necessário. Então, assim, arranjou o dinheiro necessário com o primeiro conhecido. Repara, a gente tem aí um problema de pontuação para atrapalhar, né? Então, arranjou o que com quem? Na verdade, conforme vocês podem ver o excerto aqui do próprio dicionário, você pode arranjar alguma coisa, verbo transitivo direto, mas você pode arranjar alguma coisa para alguém, com alguém, por alguém. Então, aqui facilita um pouco a vida, né? O verbo é bitransitivo, então arranjou o dinheiro necessário com o primeiro conhecido que encontrou. O que que a gente tem, então? Né? Aqui, como ela faz o deslocamento, então ela muda o sentido que a gente teria. Ela usa o verbo como transitivo direto. Arranjou o dinheiro necessário. E aí, com o primeiro conhecido que encontrou, né, por meio dele. Aí, por isso a gente tem esse que, com o primeiro conhecido, o qual encontrou. Ela encontrou o conhecido. Então, a função sintática do pronome relativo mesmo é objeto direto do verbo encontrar, porque o pronome relativo ele está nessa oração aqui, que é adjetiva restritiva, que retoma a palavra conhecido. Então, a estratégia é assim: o pronome relativo retoma normalmente o termo antecedente. Então, o primeiro conhecido é o termo antecedente. A gente usa esse primeiro conhecido aqui. Encontrou o primeiro conhecido. Por isso, objeto direto. Agora, o termo antecedente vem preposicionado. Então, ainda que a gente tivesse dúvida, é adjunta adverbial, será que é objeto indireto? Se o pronome relativo não veio preposicionado e o termo antecedente veio, eles não serão da mesma função sintática, né? Muito difícil a gente ter, mas aí é um objeto direto preposicionado. Não. Então é arranjar o dinheiro necessário e por meio do primeiro conhecido que encontrou, com o primeiro conhecido. Se a gente der uma outra olhada lá no verbo, vamos lá olhar o dicionário. Ó, se a gente for lá olhar o verbo arranjar, em outras acepções, né, além daquela que já estava lá destacado, a gente vai ter a oportunidade de ver o seguinte. Olha aí. Arranjar, né? Na maioria das acepções, verbo transitivo direto, né? Agora, existe a possibilidade de ele ser bitransitivo, aqui e aqui, certo? Então, aqui, preposição para. Aqui, preposição com. Fazer, casar ou casar-se, juntar-se, unir-se. Não é a acepção que está usada lá no trecho, né? É melhor arranjá-la com alguém. Arranjou-se com um amigo do ex-marido. Aqui é outra coisa, outra acepção, né? Então, como bitransitivo, ou a gente tem esse sentido de casar, juntar-se, unir-se com alguém, ou obter, conseguir, mas aí a preposição é para. Por isso lá, se vocês ainda lembram, por isso lá a gente tem o termo antecedente classificado como adjunta adverbial de meio, e por isso ela usou as vírgulas. Então, assim, as vírgulas estão certas ou estão erradas? Ela optou por usar o verbo como transitivo direto, e aí
colocou entre vírgulas porque entendeu que era uma adjunta adverbial. Pode ser? Pode ser. Agora, se a gente pensar, arranjou o que com quem, a gente está em desacordo com a regência. Esse é o ponto. Então, aí, não era bem sobre regência, o item, né? O item era sobre função sintática do pronome relativo, mas isso a gente já resolveu. E aí só deu uma organizada na cabeça para pensar a regência desse verbo. Quanto mais regência vocês souberem, melhor. Item 2. No trecho que está aí a justificativa para a ocorrência de próclise dos pronomes lhe é a mesma. Então vamos lá. Aqui. E o mundo que até ali lhe parecia mau e turvo, repentinamente lhe surgia claro e doce. Por que que a gente tem próclise? Por causa dos advérbios. Aqui, ali e no outro trecho, repentinamente. Como eles não vieram separados por vírgula, eles funcionam como fatores de próclise obrigatória. Lembrando que são 9 os fatores de próclise obrigatória. Advérbios não separados por vírgula, palavras negativas, nunca, ninguém, nem, né? Pronomes relativos e indefinidos, claro que os interrogativos também, porque as frases interrogativas, as frases exclamativas, as orações subordinadas desenvolvidas, os gerúndios precedidos de em, não é isso? As orações ordenadas alternativas, somente as alternativas, e a mais difícil das regras que as pessoas sempre acabam esquecendo. Objeto direto anteposto ao sujeito e predicativo anteposto ao sujeito. Esses são os 9 fatores próprios obrigatórios. E nesse caso aí, a gente tem justamente ali e repentinamente, que são advérbios não separados por vírgula. Ok? A expressão a soldo presente nesse trechinho aí, a soldo do seu cunhado Castrioto, que jamais vira com bons olhos o seu casamento com a irmã. Poderia ser substituído por amando. Não. A soldo, soldo é de receber soldo, né? É de salário, é de às custas, às expensas de alguém, né? É nesse sentido. Então, é a soldo, quer dizer, às custas do seu cunhado, que justamente nunca viu com muitos bons olhos o casamento com a irmã. Então, está aqui também a transcrição do dicionário. É uma questão de vocabulário. A gente precisa ter atenção nessas questões, porque quando ela pergunta só o sentido, eu penso que dá para a gente, pelo trecho e tudo mais, saber. Agora, quando pergunta se é conotativa, se é denotativa, ou então se é hibridismo, quando mistura, não é só uma questão de vocabulário, aí a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção. Ou se é neologismo, se não é, enfim, mas principalmente se é, se o sentido é conotativo ou denotativo. Bom, e por fim, no item 4 a gente tem no primeiro trecho, no segundo, o sinal indicativo de crase foi empregado pelas mesmas razões. Bom, vamos ver. E se não falou a mulher alegremente, era porque ela já havia saído. Falar alguma coisa a alguém. E como é mulher, então eu tenho fusão de A mais A. Nesse primeiro caso, a gente tem uma regência, falar a alguém, né? E tem um artigo antes da palavra feminina. Então é fusão, é crase clássica, fusão de a preposição mais a artigo, ok? No segundo caso, a gente tem a abastança voltaria à casa, né? Então, nesse caso, é a casa que casa. Teoricamente, a gente não tem uma especificação aí para crase, né? Porque a casa não está especificada. Se é a própria casa, a casa dele, a gente não teria de ter o acento indicativo de crase. Porque para ter a casa, por exemplo, a abastança voltaria à casa da minha mãe, ou do meu irmão, ou da fulana de tal. Se eu tivesse uma especificação para a palavra casa aí sim a gente teria voltar a alguma coisa.
há uma particularização, e aí a gente teria fusão de A mais A seria, então, a mesma razão do primeiro sinal indicativo de crase. Mas no segundo caso, a gente não deveria. A crase aí, em alguma medida, só pode ser justificada para evitar ambiguidade. A abastança voltaria à casa. Então, se tira essa crase daí, talvez a pessoa lesse errado, né? Então, se a gente fosse justificar, não deveria ter crase, porque não há fusão de A mais A e nem há um caso de crase especial. Mas, para evitar ambiguidade, a pessoa optou por colocar a crase. Então, seria essa uma possibilidade de justificar. Ok? Isso é bom para os recursos, né? Para a gente treinar, fazer os recursos. Bom, referência bibliográfica, como sempre, é lá do livrinho da gente, Português em Prosa, Verso e Questões, né? E que está aí na Amazon, na própria Editora Abril e em outras livrarias tantas. Indiquem aos amigos. Abraço e até a próxima semana complementar.